E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos a mais um vídeo para as eleições municipais de 2020 e o tema do vídeo de hoje é: candidato pode contratar cabo eleitoral para as campanhas? Existe um limite de cabos eleitorais possíveis de contratação? Fique de olho nesse vídeo que ele vai sanar essa sua dúvida. Até lá! Primeiramente, qual que é a função de cabos eleitorais? O que são os cabos eleitorais? Cabos eleitorais são pessoas, são cidadãos que vão auxiliar os candidatos e os partidos políticos em dois objetivos principais. O primeiro, para alcançar mais filiados, né? Num processo, por exemplo, de criação de partido ou em um processo de que aumente o número de filiados de um partido político, ou seja, pré-campanha eleitoral, é possível a contratação de cabos eleitorais para alcançar filiados, né? Lembrando que a contratação de cabo eleitoral não gera vínculo de emprego com o partido político, nem com o candidato, tá? Além disso, outro objetivo, que é o mais relevante que nós vamos discutir nesse momento, é para angariar votos para as eleições. Então, são pessoas que são contratadas para usar o seu poder de persuasão em convencer os eleitores a votarem naquela pessoa a qual contratou aquele cabo eleitoral, né? Então, o objetivo dessas pessoas é aumentar o número possível de votos daquele candidato, tá? Qual que é o limite de cabos eleitorais que podem ser contratados? Vejam só, o artigo número 100A da Lei das Eleições, ele prevê que a contratação direta ou de forma terceirizada de pessoal, que são esses cabos eleitorais, para prestar serviços referentes às atividades de militância e de mobilização de rua nas campanhas eleitorais, tem que observar os seguintes limites. Se eu estou falando de município, se o seu município ele tem até 30 mil eleitores, não estou falando de habitantes, estou falando de eleitores. Você consegue esse número no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, no próprio site do TSE você consegue essa informação. Se tem até 30 mil eleitores, o número de cabos eleitorais não pode exceder a 1% do eleitorado. Então vamos imaginar que o seu município tem 30 mil eleitores. Está dentro desse limite aqui. 1% de 30 mil eleitores dá 300 cabos eleitorais. Então, cada candidato pode contratar até 300 cabos eleitorais para a sua mobilização de campanha. Isso se o seu município tem até 30 mil eleitores, tá? Ah, professor, mas 30 mil você usou um número exato, vai ser menos de 30 mil. O que eu faço? Vai dar um número fracionário, vai dar não sei o que, vírgula tanto. Até tem uma regrinha, vou até adiantar ela um pouquinho, que diz o seguinte, olha, que nos cálculos a fração ela vai ser desprezada se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. Então, para você definir o número de cabos, se porventura deu lá 200,8, foi superior a meio, não foi? Então, você vai equivaler aqui a 201. Se a fração fosse inferior a meio, você tinha que reduzir, tá bom? Então, até 30 mil eleitores não pode exceder a 1% do eleitorado. Então, no caso aqui desse exemplo, deu 300 cabos. Agora, nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1º, acrescido de uma contratação para cada 1.000 eleitores que exceder o número de 30 mil. Então, vamos imaginar que o seu município tem 60 mil eleitores, ok? Então, perceba, aqui é superior a 30 mil. Se fosse 30 mil, quantos cabos seriam? 300. Agora, tudo que exceder 30 mil, eu vou somar uma contratação para cada 1.000 eleitores. Então, quanto que excede 30 mil aqui? Excede 30, exatamente 30 mil eleitores, não é? 30 mil eleitores é 30 vezes o número 1.000. Então, é como se fosse para cada 1.000 eleitores,
uma contratação. Então, serão mais 30 contratações. Então, quantos cabos podem ser contratados aqui? 330 cabos eleitorais. Certinho? Tranquilo, não é? Só lembrando vocês que eu tenho um curso no meu site que chama Escola de Direito Eleitoral, que trata de várias informações do direito eleitoral bem relevantes para as eleições de 2020. Para você adquirir esse curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Lá tem um cronograma, as aulas já foram todas disponibilizadas, já antecipo, mas lá tem uma ementa de todos os temas das aulas, para você também ficar ciente do que nós vamos abordar naquela aulinha, tá? Informando aqui, as contratações ainda vão observar os seguintes limites nas candidaturas. Por exemplo, ao cargo de prefeito, nos limites previstos nos incisos 1º e 2º. Então, o que nós acabamos de falar, até 30 mil eleitores, 300 cabos. Ultrapassando esse limite, acresce uma contratação a cada 1.000 eleitores que ultrapassar os 30 mil eleitores do inciso 1º. Então, para prefeito, o número de cabos eleitorais que esse candidato pode contratar obedece a esses limites. Para vereador é diferente. É 50%, é metade dos limites previstos nos incisos 1º e 2º do caput. Então, é metade daqueles casos. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu estou falando de candidato a vereador nos municípios até 30 mil eleitores, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 50%, é o limite que esse candidato a vereador pode contratar. Se naquele caso de 30 mil eleitores dava direito a 300 cabos eleitorais, para vereador, quantos cabos que ele pode contratar? 150? Até, em regra, sim. Mas só que veja, até o máximo de 80% do limite estabelecido para deputados estaduais. Então, se você desejar que eu faça esse cálculo, sendo orientando por essas disposições, porque precisa aqui fazer uma consulta mais aprofundada. Eu preciso saber do limite para deputados estaduais, etc. Para você não cair em probleminhas, você pode me mandar um e-mail para cursosbrunooliveira@gmail.com ou me procurar pelo Instagram, que a gente conversa ali como que nós vamos realizar esses cálculos. Pode ser pelo celular também, tá? 34 992 16 18 29, tá bom? Bem, pessoal, nesses cálculos nós já falamos sobre a questão da fração. Descumpriu os limites, sujeita-se a pena de reclusão até 4 anos e multa de 5 a 15 dias, tá? Vão ser excluídos dos limites fixados a militância não remunerada, o pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou partidos e coligações não se sujeitam a esses limites impostos nesse artigo 100A. Tá bom? Se ficou ainda dúvida, tem meu telefone, você pode me mandar, a gente conversa ali como que eu vou ajudar você a resolver aquele probleminha, tá? Me siga no Instagram também, @professorbrunoeleitoral, e veja o curso lá, Escola de Direito Eleitoral, que está bem bacana. Um grande abraço.